Olá pessoal, aqui é o professor Washington e hoje a gente vai trabalhar com dois conceitos muito importantes para a gente entender a ética. O primeiro é o conceito de senso moral, que é um sentimento que é despertado quando a gente olha um comportamento e a gente julga aquele comportamento de outra pessoa como certo ou errado. O senso moral é o que caracteriza o sentimento que condiz com a moralidade, de acordo com os valores morais, o bem, o mal, o certo, o errado, assim por diante, presentes em uma determinada sociedade em um determinado tempo histórico. Do ponto de vista filosófico, as emoções são consequências desencadeadas a partir de ações ou percepções interpretadas através do conceito de certo e errado, bem ou mal, de felicidade e do sofrimento. Por exemplo, a sensação de revolta, indignação e raiva ao ver uma senhora idosa ser desrespeitada, ou uma criança abandonada da rua, ou uma pessoa sendo roubada, são sentimentos que se manifestam tendo como base valores morais que são vigentes em uma determinada sociedade e que determinam o que é considerado certo e o que é considerado errado. Em muitos casos, esses valores morais estão atrelados às leis civis, porém não é uma regra. Por exemplo, não matar, não roubar, não agredir, não desmoralizar. Tudo isso está materializado no nosso Código Penal como uma lei, um conjunto de leis. A moral é formada por normas adquiridas através da nossa cultura, da tradição, dos acordos e do comportamento que nós temos no cotidiano. Ou seja, os valores morais vigentes em uma sociedade podem ser diferentes de outra, existindo grandes diferenças entre os atos que são tidos como morais ou imorais. Isso ao longo do tempo também. Então, por exemplo, há 100, 150 anos, o divórcio era uma coisa, era uma atitude mal vista pela sociedade. Hoje em dia ele é um pouco mais tolerado. Hoje em dia algumas religiões ainda não aceitam, algumas pessoas ainda não aceitam o divórcio, outras pessoas já aceitam com um pouco mais de naturalidade. Então vou ler aqui um quadrinho da Mafalda, que é muito importante para a gente ver como é que funciona na prática do senso moral. Então vamos lá. O pai dela está lendo um jornal e leu, que aplicou um soco no goleiro diante da indiferença do árbitro que não marcou a falta. E revoltado ele joga o jornal no chão e pergunta: como alguém pode ficar impassível diante disso? A Mafalda vai lá, lê o jornal e fala para ele: é cada vez maior o número de crianças abandonadas e desnutridas. Aí ela se levanta, olha para o pai e diz: é bom ver que você se preocupa com uma coisa tão importante, papai. Todo mundo deveria ser como você. E aí ele vai lá e fica com aquela cara de sem graça. E essa é a ironia do quadrinho. Ele dá mais importância para um jogo de futebol do que para crianças desnutridas e abandonadas. Daí o senso moral dele desperta e ele se dá conta de que ele fez uma coisa que não era importante. Deu mais importância para um jogo de futebol do que para as crianças. Bom, outro conceito importante que a gente vai ver hoje é o conceito de consciência moral, que está ligado com os valores interiorizados pela pessoa. Ou seja, ela na cabeça dela, o que considera certo ou errado. Isso é muito importante porque os seres humanos têm liberdade de agir. Então, sabendo a diferença entre o certo e o errado, a gente pode escolher agir de forma certa ou de forma errada. A principal diferença entre o senso moral e a consciência moral está na dúvida. Enquanto o senso moral é o sentimento e a ação imediata em resposta às emoções desencadeadas pelos valores morais, a consciência moral está relacionada com a ponderação sobre quais decisões a pessoa deve tomar em relação ao comportamento de si próprio e de outras pessoas. A consciência moral exige que o indivíduo seja o responsável pelos seus atos, assumindo as consequências de suas atitudes. Por exemplo, quando alguém acha uma carteira com dinheiro na rua e devolve para o seu dono, esta pessoa utilizou de sua consciência moral para fazer aquilo que considera estar de acordo com os seus valores morais, assumindo as consequências que o seu ato traria. Nesse caso, ela preferiu
fazer o que considerava moralmente certo, ao invés de obter dinheiro extra de forma fácil. Bom, quando a gente fala de senso moral e de ética, a gente tem que ter em mente que a noção de ética e o senso moral estão relacionadas. No entanto, enquanto a ética busca a reflexão mais ampla sobre o que seriam os valores morais que guiam os seres humanos, o senso moral tem base no costume, na cultura e nas tradições de cada sociedade. Bom, mais uma vez a gente vai ver um quadrinho aqui da Mafalda para ilustrar o que é consciência moral. Ela diz para a mãe dela: Tome, pensei em ficar com um troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e sei lá o que. Inquilino? A mãe perguntou. Que inquilino? Ela coloca a mão no peito e diz: esse que a gente tem aqui dentro. Essa é a nossa consciência moral, que diz pra gente o que é certo, o que é errado e guia a gente na hora das nossas ações. Com isso, espero ter ajudado vocês. Um grande abraço, até a próxima.